O autismo hoje é definido em transtorno do espectro autista. Isso significa que são sintomas que fazem parte de um espectro grande com vários sintomas diferentes. Como nós sabemos, já são mais de 200 genes relacionados ao sintoma do autismo. Se dentro de um gene só a gente já tem variações comportamentais imensas, imagine então a quantidade de diferentes comportamentos que a gente tem em centenas de genes diferentes. A síndrome de Asperger, ela não existe mais nos manuais diagnósticos, né? No DSM-5, usado para fazer os diagnósticos médicos, né, onde os médicos se baseiam nele para fazer os diagnósticos, ele não existe mais. E o CID é um código internacional de doenças. Toda doença tem um código para ser universal. E como eu disse, toda doença, né, tem um código, um número para ser universal, para ser internacional, o que aquela pessoa tem. E nesses manuais, a síndrome de Asperger não entra mais, ela não existe mais como diagnóstico. Agora, tudo está incluído dentro do transtorno do espectro autista. Mas o Asperger ainda é muito conhecido, muito popular, muito falado entre as pessoas. Como ainda se usa esse termo, então vamos colocar aqui a diferença do Asperger e do autismo leve. O espectro autista, ele é amplo e é dividido em 30% a 40% das pessoas têm autismo leve, 60% a 70% das pessoas têm autismo moderado ou severo. A maioria ainda tem o autismo severo com maior comprometimento, né? E o autismo leve, que é o que a gente vai falar hoje, esse diagnóstico leve dentro dessa parte, dessa área que engloba o autismo leve, o Asperger estaria bem na ponta, no limite entre a normalidade, né, daquilo que se tem como normalidade típica, e pessoas que têm autismos, né, seria um sintoma mais leve. No Asperger, o atraso na comunicação social é muito leve, é muito sutil. São pessoas que interagem, que se comunicam, que falam, que têm reciprocidade social, mas fazem isso de uma forma diferente, inadequada. Né? O Asperger e o autismo leve, a diferença seria que no autismo a gente não tem essa interação. As crianças com autismo leve, elas tendem a ignorar quando se chama, quando não é assunto do interesse delas, elas simplesmente deixam de lado. E já no Asperger, essa criança, ela responde, mas responde de uma forma diferente. Elas falam de uma linguagem muito rebruscada, usando terminologias difíceis, palavras peculiares, coisas que não são de forma popular. Essas crianças também podem ter dificuldades de interpretar sinais, né? Que todo mundo usa. Quando a gente não está gostando daquele assunto, eles têm essa dificuldade de entender sinais sociais. E eles acabam sendo inadequados sem querer, porque eles falam aquilo que é, né? Eles só falam do que querem. Muitas vezes eles têm altas habilidades, conhecem muito sobre algum assunto, tudo sobre bandeira, países, aviões, dinossauros, carros, enquanto as pessoas com autismo leve têm interesses também restritos, mas podem ter um pouquinho mais de dificuldade cognitiva. O Asperger não tem atraso no coeficiente de inteligência. Normalmente ele tem uma inteligência ou um QI médio em torno de 100 pontos, ou altas habilidades. Às vezes eles têm muito conhecimento ou uma inteligência até superior à média. Por causa do QI bom, por causa do QI médio ou acima da média, as pessoas com síndrome de Asperger não têm atrasos na escola, não têm dificuldades. Normalmente eles acompanham o conteúdo de uma maneira funcional e sem necessidade de ajuda. As pessoas com autismo leve, elas têm uma variação maior no coeficiente de inteligência. Elas podem ter uma inteligência média, mas elas também podem chegar até ali, o que divide entre o autismo moderado e o autismo leve, que seria o coeficiente, né, de 70%. Então, nesses
70 pontos, né, desse coeficiente, elas podem ser mais ou menos inteligentes, porém, se é autismo leve, elas não podem ter retardo mental ou deficiência intelectual associada. Durante o desenvolvimento na infância, as pessoas com Asperger, elas demoram para apresentar esses sintomas do espectro autista. Geralmente elas falam, elas não apresentam atraso e só vai perceber com 6, 7, 8 anos, né, de idade que essa reciprocidade social é diferente do que deveria ser. Eles têm uma rigidez comportamental, não gostam de mudança de rotina, gostam sempre das coisas do mesmo jeito, dentro daquilo que eles querem. E toda vez que vai mudar esse script, eles se angustiam muito, ficam muito tristes. E na síndrome do Asperger, ela dizia, eu não quero crescer, eu não quero ficar adulto. Então é muito comum você pegar essas crianças dizendo, eu não quero crescer, eu não quero ficar adulto, eu não quero mudar dessa casa, eu não quero mudar meu corpo, eu não quero saber sobre morte porque eu não quero morrer um dia. Eles ficam sempre muito aflitos com qualquer mudança que são inerentes à nossa vida. Os atrasos motores com as pessoas com Asperger são muito leves, às vezes são meio desengonçados, né, estabanados, mas não tem atrasos que prejudiquem ou que causem um prejuízo na vida dessas crianças. O desenvolvimento infantil do autismo leve, ele já é um pouco diferente, mas ele é muito próximo do autismo moderado. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Meu nome é Nina Lima Magalhães, eu sou professora, sou psicanalista clínica e trabalho com a neuroeducação e neuropsicopedagogia.